descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá,
louvor, o poder e para a glória de Jesus. Amém. Já com Marival, começando a palavra de Deus. Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Alegria imensa que estamos reunidos mais nesta manhã. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. Livro de Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Desculpa pela voz, que a garganta não está muito boa, mas está sendo bem tratada e está bem melhor. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, vai nos dizer assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe-te a panela grande ao fogo e faze o caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava e colheu dela. A sua capa encheu de coloquintitas ou colocititas, e veio-as e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. O grito deles foi: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Vocês que estão de pé podem se assentar. Meus queridos, essa palavra o Senhor já tem ministrado no meu coração já tem algum tempo. Mas confesso para os irmãos que não foi fácil para mim trazer essa palavra para nós, porque ela primeiro vai confrontar a minha vida, vai nos confrontar as nossas vidas e trazer uma reflexão para cada um de nós sobre como estamos vivendo sendo servos de Deus, como está sendo a nossa conduta diante da sociedade, diante dos nossos amigos, diante da nossa família, diante da comunidade a qual nós comungamos a nossa fé, que é o templo que você reúne, a instituição religiosa que você reúne lá com os irmãos, e de tudo aquilo que fazemos, como estamos nos comportando diante das situações diversas que vêm até nós. O que nós devemos dar contexto onde o profeta Eliseu, nessa época, ele foi sucessor de Elias, e ele tinha uma escola de profetas. Ele tinha vários alunos que ele estava ensinando, instruindo, e eles voltam para Gilgal. E ali naquele momento que eles chegaram em Gilgal, toda a terra estava passando uma grande necessidade de alimento, estava escassez de comida. Então Eliseu, ele pede para o moço preparar um grande caldo, uma grande sopa, para que eles pudessem se alimentar. E um dos moços, um dos alunos, um dos profetas, não era ateu, não era ladrão, não era estuprador, não era uma pessoa má, mas era um homem que estava se preparando para ser profeta, um homem que temia a Deus, que confiava no Deus que Eliseu servia. Foi esse homem que foi apanhar algumas ervas para botar no caldo, para se fazer um alimento para que eles pudessem se alimentar. E foi esse homem que, não conhecendo, não tendo discernimento que aquela erva era má ou era boa, olhou só pela aparência, olhou só pelaquele momento, apanhou no campo, cortou, picou e colocou na panela. Então quem trouxe o veneno, quem trouxe a morte para a panela, não foi o diabo, não foi ninguém mau, foi uma pessoa que conhecia
O Deus de Eliseu, que conhecia o Senhor, que temia o Senhor, que professava uma fé no Deus verdadeiro. Mas muitas das vezes nós temos o entendimento errado que quem traz a morte para dentro de nós, para dentro do meio que nós vivemos, é o diabo, não é alguém ruim, não é os meus caídos, é uma pessoa má. Mas nesse contexto aqui, uma pessoa que temia a Deus. Isso traz uma reflexão para nós. O como nós temos que ter discernimento, temos que ter conhecimento daquilo que nós estamos buscando lá fora e trazendo para o nosso meio, porque às vezes aparentemente é bonita, é boa de se comer, mas por dentro tem um veneno. Temos que ter cuidado, porque nós estamos trazendo lá fora para a nossa família, nós estamos trazendo para os nossos casamentos, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, nos nossos negócios, nas nossas transações, nosso ciclo social, familiar, ciclo de amizade. Muitas vezes nós estamos fazendo ali fora, aparentemente é bom para aquele momento, mas lá dentro tem morte. Quando das vezes, mas é só mais uma transação, não tem problema não, ninguém está vendo. Irmãos, pasmem, muitas vezes somos nós mesmos que trazemos a morte para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro do nosso convívio social, familiar, querido. Temos que ter cuidado, temos que ter desenvolvimento aquilo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos vendo e vivendo dias maus, dias difíceis, principalmente aqui no país em que nós vivemos. Um país onde tudo pode. Tem países que nós não podemos reunir quando estamos reunindo aqui. E hoje nós temos essa liberdade de estar reunindo aqui. Muitas vezes nós trouxemos qualquer coisa lá de fora para alimentar vocês aqui dentro. E isso é muito sério. Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, do nosso convívio. Às vezes nós vemos que nós estamos trazendo a morte para o nosso casamento, a morte para o nosso convívio social, a morte para o nosso relacionamento com nossos filhos, os filhos com os pais com os filhos. A verdade, nós estamos trazendo a morte para nossas empresas, para nossos negócios, para nossas transações, para nossos ciclos de amizade, para nossa comunidade de fé. Às vezes somos nós mesmos que trazemos com as nossas falácias erradas, com os nossos posicionamentos errados. Não tem problema não, mas só dessa vez. É só hoje. Como está sendo o nosso tratamento, como nós estamos diante das esposas, dos esposos, dos filhos, das filhas, dos amigos, das amigas, das pessoas que nós fazemos transações no dia a dia. Como é a nossa conduta, não tem ninguém está vendo. Quando aquele homem foi para estava sozinho, ele não sabia que aquela erva era venenosa. Eu vou trazer, vou colocar na panela. Ninguém viu ele acolhendo e trazendo. Mas quando ele colocou aquela erva na panela, aí ele preparou o caldo, como serviu aos moços da ilha para eles comer. Alguém gritou. Mas qual foi o grito dessas pessoas, dessa pessoa que se posicionou? Foi um grito falando assim: você é mal, você trouxe o pecado, você trouxe a morte para aqui dentro, você não sabia que isso era venenoso? Não, eles não gritaram apontando eu para aquela pessoa que trouxe o veneno, que trouxe a morte para a panela, mas eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Mas muitas vezes é mais fácil olhar para o irmão e mostrar o erro dele, é mais fácil sacrificar o irmão, a irmã que trouxe a morte para a panela, é muito mais fácil, é muito mais coerente. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa atitude? Olhamos o erro do irmão e falamos: você não podia ter feito isso. Não era para sair dessa forma, dessa maneira que você trouxe a morte para nós. Agora dizer, todos nós vamos morrer por uma conduta sua. Nós sabemos que estamos matando o irmão e nos matando ao mesmo tempo, que nós estamos alimentando daquilo que o irmão trouxe. Mas esse não é o posicionamento do servo e da serva de Deus. O posicionamento nosso é chamar quem? É buscar a homem de Deus, o homem de Deus da morte na panela. Nós temos que ter o discernimento. Muitas vezes nós estamos alimentando da morte, nós estamos ficando quietos, nós não estamos falando nada. Porque foi o irmão meu que trouxe, foi o meu pastor que trouxe, foi o missionário, a missionária que trouxe essa palavra, esse alimento. Eu não vou não, que senão eu vou ser perseguido. Eu não vou falar não, porque senão eu vou ficar com raiva de mim. Eu não vou posicionar não, porque
Querido, não é sobre o que a pessoa vai achar de você, é sobre o seu discernimento que você tem que ter. Por muitas vezes nós negligenciarmos e não falarmos nada e não ficarmos quietos. Tem muitos irmãos nossos que estão morrendo dentro da nossa comunidade, se alimentando de coisas que não provém do Senhor, se alimentando da morte. Nós temos vivido e visto no meio evangélico, no meio cristão, casamentos morrendo, relacionamentos de pais com filhos, de filhos com pais morrendo, relacionamentos de amizades morrendo, relacionamentos familiares morrendo. Mas por que isso está acontecendo? Porque a morte está dentro da panela, mas nós estamos vendo, percebendo, e nós estamos falando, estamos ficando quietos, com medo de alguém retaliar nós, com medo de alguém nos excluir, nos tirar para fora. Mas é o momento de eu e você nos posicionarmos, como esses homens aqui se posicionou, e gritar: homem de Deus, a morte na panela. E o que a morte faz? A morte paralisa, a morte faz com que você não ande, faz com que você não trabalhe, a morte te paralisa totalmente. Quem é que quer a morte? Alguém morre lá, você quer um outro na sua casa? 2 dias já não tem nem como você ficar perto. Mas esse é um grande erro nosso, estamos vendo, a morte está chegando, está entrando. E por nós não se posicionarmos, muitos irmãos já estão morrendo espiritualmente, até mesmo fisicamente, às vezes palavras tóxicas que saem do altar do Senhor. Temos que ter o discernimento, se posicionar. Ao momento de você se posicionar, você gritar: foi o irmão que trouxe, foi o fulano que trouxe, ele tem nome, ele tem renome, ele tem títulos, ele tem diplomas, mas não me interessa quem ele é. Quem traz o meu pensamento, ele está dando morte, eu não aceito morte, eu vou gritar. Você vai gritar para quem? Você vai afrontar ele? Não, você vai gritar para o homem de Deus, homem de Deus, a morte na terra, porque ainda existe homens de Deus aqui na terra, servos e servas tementes ao Senhor, que pela palavra dele, pela boca dele, Deus faz sinais, prodígios, maravilhas, queridos. Homem de Deus, a morte na panela. Será que está na hora de você se levantar, de eu me levantar, de nós levantarmos e clamarmos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso? Senhor, a morte está entrando na minha casa, a morte está entrando na minha comunidade, olha em comum, como cristão que professa a fé, nos meus negócios, nas minhas famílias, Senhor, mas isso não pode acontecer, Senhor. O que falta em mim é o que eu devo, qual o discernimento eu devo ter. Me dê sabedoria para essa transação, para esse negócio, para falar a alguém, para comunicar com alguém. Nós precisamos nos posicionar, porque se você não posicionar, querido, a morte vai entrar. E quando você perceber, pode ser tarde demais. Mas eu não consigo, mas eu não posso. Não vou fazer isso não, porque senão meu irmão vai ficar dando. Não vou fazer isso não, porque senão o irmão que não vai gostar, o meu pastor não vai gostar. A minha esposa, o meu esposo não vai gostar, o meu filho não vai gostar, se eu vou chamar a atenção dele nesse sentido aqui, isso que ele está fazendo, mas é necessário nós gritarmos, nós posicionarmos. Sabe por quê? Porque às vezes o outro irmão também está percebendo que está morto, mas não está falando nada, está esperando para você gritar, está esperando alguém se posicionar, e às vezes é um esperando pelo outro, ninguém se levanta. Às vezes é assim, às vezes é uma coisa errada, mas eu não vou falar não, porque o irmão não vai falar. O outro fala, não fala, porque o outro vai falar, é um esperando pelo outro, mas não está na hora de você esperar um pelo outro, está na hora de nós posicionarmos e gritarmos a morte na panela. Quando nós gritamos é alto para alguém ouvir, querido. A morte na panela, temos que gritar assim: a morte na panela, homem de Deus. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou, te comissionou, te convocou, não para vivermos só um mar de rosas, só para viver coisas boas, coisas amáveis, não. Sabe outra coisa, mesmo eu e você, sendo homens de Deus, servos de Deus, queridos, a morte pode chegar até nós, mas o que vai acontecer é o que você vai fazer quando a morte chegar diante de você. Você vai ficar calado, você vai achar que nada está acontecendo, ou você vai se posicionar e vai gritar ao Senhor: isso eu não aceito, essa conduta eu não aceito.
pessoas morrendo espiritualmente, fisicamente, muitas das vezes, não por fome, não por falta de alimento, mas pelo veneno. O veneno está matando muito mais do que a falta de alimento. Isso traz uma reflexão para nós. Como é que está sendo a nossa conduta? Há um povo chamado Bereano, e quando Paulo estava pregando a palavra de Deus, instruindo eles iam para adorar para ver se aquilo realmente era verdade. Olha quem eram esses bereanos, e olha quem era Paulo naquela época. Ele não estava nem aí para quem era Paulo. Esqueça aquela coisa, é a palavra de Deus para pregar da verdade, porque eu só aceito a verdade, eu não aceito o título, não aceito quem é Paulo, eu aceito a mensagem de Paulo. Muitas vezes nós aceitamos as pessoas, e às vezes as mensagens das pessoas não condizem com a verdade. Aparentemente é bonita, as firulas, as conjecturas é muito linda, maravilhoso, é bom para aquele momento, mas não é um alimento verdadeiro. Esse alimento está dando morte para dentro de nós, para uma pessoa que tem nome, que tem renome, que tem diplomas. Nós aceitamos tudo e ficamos calados. Mas a verdade é, nós temos que nos posicionar, porque enquanto nós não nos posicionarmos, a morte está chegando dentro da favela, está matando muitos irmãos e irmãs. A morte está matando, querido, muitos princípios bíblicos, éticos, morais. Está matando condutas, relacionamentos. E está para nós fazer uma reflexão nesta manhã de terça-feira. Cada um de nós que estamos aqui, nós não somos mais crianças, mais bebês. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Diante da morte, qual é a nossa conduta? O que nós estamos fazendo? O que vocês estão fazendo diante da morte? Estamos nos calando? Estamos achando que está tudo normal, está tudo tranquilo, está tudo certo? Querido, mas pelo posicionamento de homens naquele dia e gritaram ao nome de Deus, a morte foi interrompida naquele dia. E se nós nos posicionarmos a partir de hoje, lá no seu local de trabalho, lá na sua empresa, lá na sociedade, lá na sua comunidade de fé, que você se posicionar, sabe uma coisa? Pode ser através do posicionamento seu, do ouvido seu, Deus vai parar a morte que está chegando na minha, na sua casa, querido. Depende de nós, porque se ninguém grita, todos já tinham se alimentado, tinham experimentado, né? Mas alguém gritou, aí o homem de Deus disse: tem farinha aí? Joga a farinha na panela, agora vocês podem comer. Mas que farinha poderosa é essa? Não, queridos, o poder não está na farinha. O poder não está naquele ritual mágico de jogar a farinha na panela. O poder sabe onde está? Em obediência à palavra de Deus que saiu da boca de um homem de Deus. Quando nós cremos na palavra, quando nós submetemos a palavra de Deus, pode ter uma coisa: a morte não tem mais poder, querido, porque a palavra de Deus ela é vida e é vida em abundância. Faça isso. Quantas vezes Deus diz: faça isso, meu filho, faça assim, faça dessa forma. Quantas vezes nós pensamos: será que isso vai dar certo? Jogar farinha na panela vai continuar tudo venenoso, a morte vai continuar, porque vai se misturar, ou seja, o alimento vai dobrar de tamanho, de quantidade, muito mais pessoas vão morrer. Às vezes alguém pensou assim, mas sabe o que aconteceu naquele momento? Não, ali o veneno foi parado, a morte foi parada por obediência. Nós temos que obedecer à palavra do Senhor, não é a palavra do pastor, da placa religiosa, do presidente, do vereador, do senador. Muitas vezes nós somos levados, tentados, mais fácil aquilo é uma palavra do homem, de uma mulher, de uma pessoa que tem posição, e não queremos dar a palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus, porque ela é tudo para nós, queridos, que nós estamos aqui é por ela. Às vezes é mais fácil eu fazer aquilo que um homem ou uma mulher me manda fazer do que fazer aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Então é a reflexão para nós nesta manhã, que nós possamos sair daqui com isso nos nossos corações. Eu queria nesses dias refletirmos essa palavra, refletirmos por um todo.
lá na nossa família, quando estávamos sentados à mesa com a nossa família, repetimos um pouco, lá quando estávamos sentados à mesa com nossos amigos, colegas, lá na nossa comunidade de fé, repetimos um pouco. Será que isso está me fazendo bem? Será que isso está fazendo vida ou está fazendo morte? E como é que eu vou me posicionar? Mas eu tenho certeza que essa palavra vem para um alerta para cada um de nós. E a partir de hoje, nós vamos estar posicionados diante da morte. Que a morte não tem poder sobre a minha, sobre a sua casa, nossas famílias, nossas empresas, nossos negócios, em tudo. Que vai pairar sobre nós é a palavra de Deus. Esta é a palavra sobre nós nesta manhã. Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor de palmas, por gentileza. Graças a Deus. Antes de não olhar para o Paulo, vamos colocar sobre os seus pés também. Glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela palavra, qual se nos deste, Pai, nesta manhã. Continua abençoando o diário Pai Paulo. Abençoa, Senhor, a todos, ó Pai, que está na tua casa, vem ouvir a tua palavra, melhor, ó Pai, dessa terra. Nos alimenta, nos fortalece, nos mantém de pé. Que a tua bênção esteja, Senhor, nesse dia, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos. Guarda os teus filhos, dê a eles, Senhor, um dia abençoado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, dê misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da liberalina as ovelhas sejam arrebatadas do abismo, todavia eu adorarei ao Deus da minha e da sua salvação. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Põe em paz, que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, quem será? Operando Deus, que nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Receba a bênção, receba a vitória e as palmas do Senhor.